Pai do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, pastores e obreiros, jovens, adolescentes, irmãos e irmãs. Bom dia, boa tarde e boa noite, meus amigos. Não sei que hora você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like. Se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para nós. Amém? Que Deus o abençoe. Hoje é dia 2 de abril de 2025, o dia e o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra do Senhor, pura, sério como ela é. Amém? Vamos falar hoje sobre o tropeço. Está em São Mateus 18, 6 a 9, eu vou estar lendo e depois vou estar orando para que o Espírito Santo coloque a palavra nos nossos corações. Amém? Diz a palavra: qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e a fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha o escândalo, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé fizer tropeçar, corta-o e lança fora de ti. Melhor é entrar na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, ser lançados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te fizer pecar, arranca-o e lança fora de ti. Melhor é entrar na vida com um só dos olhos do que tendo os dois olhos ser lançado no inferno de fogo. Amém? Querido Deus e bondoso Pai, essa é a tua palavra, Senhor, que o Espírito Santo de nossos corações, Senhor, a palavra segundo a tua vontade, Senhor, para nos corrigir, para nos orientar o caminho que entra nos céus. Cada um que ouvir essa live, Pai, que venha o Espírito Santo falar no coração. Deus é para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, vamos entrar na palavra de Deus com muito temor do nosso Senhor. Porque a palavra é de Deus falando para o povo de Deus, que não são meus. Mas veja bem, fala sobre o tropeço. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um deste pequenino que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado na profundeza do mar. Amados, aqui não está falando o irmão, o irmã, o pastor, o obreiro, é qualquer. Porque às vezes, meu irmão, você, minha irmã, você se espelha na minha pessoa. Se eu cometer algo que te escandalizar é aquilo que você não tem coragem de falar comigo. Quando chega, você ouve, mas o pastor Antônio fez isso. Ele violentou alguém, ele roubou, ele mentiu. Quando fala em escandalizar, fala só em adultério. Tudo que escandaliza, vocês me colocam na frente de uma igreja, vocês confiam na minha palavra, e eu vendo vocês para o povo, para os políticos, você está escandalizado, você não tem direito de escolher o prefeito ou o governador. Eu determino. Isso é um escândalo, eu sou dono de vocês. Um pecado que eu cometo quando vem à tona, a igreja fica, os irmãos ficam atônitos. Misericórdia, não esperava isso do pastor Antônio. E é qualquer um que fizer acontecer isso aí, fizer tropeçar, porque você confia. Você, minha irmã e meu irmão, você não tem Jesus Cristo aqui. Você tem o Espírito Santo. E na obediência você obedece às ordenanças dos pastores. Mas quando você descobre que eles causam escândalo para a obra, você perde
escandaliza, perde o desejo de ir à igreja para ouvir a palavra deste homem. E é nesse caso que qualquer que fizer um deste pequenino que crê em Jesus Cristo se escandalizar, melhor fora que amarrasse uma pedra no pescoço, pendurasse uma grande pedra do moinho no pescoço e tirasse, afogasse no fundo do mar. Isto é ou não é a pena de morte? Jesus Cristo, ele pregou salvação, céu e inferno, cura e libertação. O homem, para ser curado, a carne tem que ser liberto da alma. A alma tem que ser liberta. O homem, para ser salvo, tem de conhecer o dono da salvação. Eu posso pecar. Eu ensino a igreja que a igreja todos os dias pecam. Mas quando você, minha irmã, meu irmão, pecar, nem sempre você deve chamar os irmãos para falar, porque pode causar escândalo o seu pecado. Está entendendo? Então você peça a Deus que te perdoa, aí você fica angustiado no seu coração, aquele pecado que você cometeu. E diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Você está dizendo, eu não chamei o pastor para falar. Mas quem pode perdoar o pecado é Jesus Cristo. Você tem de confessar a Ele que você pecou e deixar de cometer aquele pecado. Será perdoado. Mas se você precisa desabafar para tirar a angústia da carne, ore a Deus e Ele vai dizer para você, vai te mostrar o irmão ou a irmã. Essa pessoa que Ele mostrar, se você tiver dúvida, você peça a Deus em espírito que faça com que esse irmão ou essa irmã sonhe com você, tenha alguma coisa para procurar, que teve um sonho, uma coisa com você. Você tem certeza que essa é a resposta que a pessoa vai te ouvir, vai te ajudar, não vai semear esse escândalo, porque agora, se você confiou em mim, a sua fraqueza, a angústia do pecado que você cometeu, que você confessou ao Senhor, que está angustiada ou angustiado, se eu passar para frente, é qualquer homem. Então foi eu quem levei o escândalo para frente. Os pequeninos do Senhor, quando souber do pecado que teve na igreja, soube por intermédio de mim, qualquer homem que fizer, veja bem, fizer tropeçar, eu estou fazendo alguém tropeçar no escândalo que tem. Então vigia, meus irmãos. Vocês vão até a internet para expor o pecado da igreja, dos ministérios, dos homens. Estão afastando os pequeninos que crêem no Senhor. Vai dizer, Senhor, como eu posso ir para a igreja ouvir aquele homem pecador? Amados, todos os homens são pecadores. E Jesus Cristo está dizendo, qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos. Se eu abrir uma live para falar mal dos pastores, dos ministérios, os pecados dos pastores, eu estou colocando uma pedra de tropeço. E esse povo que crê nesses pastores param de ir para a igreja. E quem está colocando o tropeço? É eu que estou semeando a contenda. Baseado nessas coisas, meus amados, quantos pastores que vai ter que acertar conta com Deus? Porque alguém sai da igreja
e ele esparrama para a igreja que aquela pessoa é rebelde, aquela pessoa não presta, não faz parte do nosso meio. Escandaliza aqueles que confiavam na palavra daquele homem, daquela mulher. Quantas pessoas que não meditem na palavra de Deus e não temem ao Senhor e obedecem a palavra do seu pastor e ajuda a semear a contenda e o pecado, escandalizando os pequeninos que creem no Senhor. Fala, jamais eu vou na igreja. Eu não confio em mais nenhum pastor. Confiava tanto no pastor fulano e ele fez isso. O pastor errou. Ele veio a ponto de dizer, essa é a minha vida. Alguém semeou e qualquer que fez tropeçar. Cuidado, meu irmão, se você tem feito um pequenino servo do Senhor tropeçar neste mundo, por contenda, por fofoca. Quantos crentes que não falam com outro crente? Eu estou falando de convivência própria, por causa de pastores ou de obreiros, que põem a pessoa como demônio. Quantas pessoas que morreram na igreja sem falar com outra pessoa? A culpa é de alguém que colocou tropeço e é sempre maior. Sempre pessoas que estão lá no grande, no lugar do púlpito, que a palavra deles tem peso. Mas é melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e afogasse no fundo do mar. Eu quero dizer para os meus irmãos, isto é pena de morte ou uma correção. Uma pedra de moinho amarrada no pescoço, afundada no mar. Será que nós vamos sair? Esse homem, essa mulher vai sair lá do mar? Ai do mundo, por causa dos escândalos. Ai do mundo. Quantas pessoas no mundo gostaria de fazer parte da igreja, mas por causa dos escândalos que vem dentro da igreja, que o mundo vê a igreja cometer, porque é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Olha, esse ai é pesado. É inevitável que venha o escândalo. Mas é inevitável que venha. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Quando nós pregamos a palavra de Deus, quem está ouvindo a palavra não pode ter motivo de escândalo na minha pessoa. Se eu pequei, o meu pecado fica comigo e Deus. Se você não pecou, meu irmão, se você é santo, e por isso você está semelhando a contenda, falando mal da minha pessoa, que estou me humilhando nos pés do Senhor, porque sabendo que eu sou pó e cinza, eu peço a misericórdia do Pai todos os dias. Mas se você, meu irmão, você, minha irmã, tem servido de pedra de tropeço para um destes pequeninos que crê na pessoa bendita de Jesus Cristo, ai deste homem, ai desta mulher, ai deste obreiro, ai deste pastor. Melhor for amarrar uma pedra de moinho no seu pescoço, no nosso pescoço,
que comete o escândalo e lançar no fundo do mar. Isso é bom para nossa meditação. Se os meus feitos têm causado escândalo, enquanto é um dia chamado hoje, eu tenho que me consertar com o Senhor e com os irmãos. Glorificar o nome do Senhor na minha vida, para que o nome do Senhor não seja blasfemado. Esses pequeninos não sejam desviados da presença do Senhor. Ai, o mundo que está aí perecendo. Ai do mundo, quantas almas Jesus Cristo nos enviou para curar os enfermos, libertar os oprimidos de espírito e salvar as almas, aqueles que chegaram a Jesus Cristo. Pregar o Evangelho, a palavra que conduz à glória de Pai, à eternidade, e a palavra mesma que conduz ao inferno. Aquele que viver em pecado, semeando contenda, aquele que está fazendo tropeçar os pequeninos por fofocas, por desejo de derrubar o outro. Vigia, olha essa palavra, por causa dos escândalos. Quantos no mundo estão sofrendo? Falei, rapaz, fui na igreja, eu conheço um crente assim, um crente assim. Eu quero vos dar uma palavra. Olha para Jesus Cristo, que é autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo nunca deu motivo de escândalo. Ele foi morto como malfeitor, mas o Senhor o ressuscitou como santo que ele é. Jesus Cristo curou os enfermos, libertou os oprimidos de espírito, perdoou os pecados, e aqueles que aceitaram a ele os salvou e deu a salvação. Você que está no mundo, não olhe para o crente, olhe para Jesus Cristo. Você vai dizer, pastor, eu não preciso ir à igreja para ser salvo. A igreja do Senhor Jesus Cristo é você, que tem o templo do Espírito Santo. Mas você tem desejo, eu tenho desejo de estar em reunião na casa do Senhor. Porque Deus, Ele escolheu a casa dele para glorificar o nome do Filho. A igreja é todos em união. Cuidado, meus irmãos que pregam esta palavra, para que você não seja caso, eu não seja caso da dispersão de um pequenino. É misto, mas qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê no Senhor Jesus Cristo, melhor fora ser lançado no fundo do mar, amarrado uma pedra de moinho no pescoço. Medite se isso aí é misericórdia, é correção ou é pena de morte. Como você, meu irmão, como você, minha irmã, como eu, estamos vivendo e dando testemunho aí fora. Eu confio na irmã, confio no irmão. Você pode confiar em mim, tem certeza. Eu posso confiar na sua pessoa, ouvir as suas palavras e transmitir a palavra para você. Posso dizer para você das minhas lutas, da minha dificuldade, das minhas fraquezas espirituais e carnais,
as angústias, isso não vai te escandalizar. Você falar sobre as suas angústias, sobre a tua tristeza, não vai me escandalizar. Se você souber que eu sou um pequenino fraco, não pode dizer, se abrir para mim, porque o seu pecado pode não servir de escândalo para o Senhor, mas para mim pode ser, porque eu sou fraco. Então você ora a Deus e vigia para que eu não saiba sobre este pecado, sobre este escândalo. Eu posso desviar da presença de Deus. Um vizinho, uma vizinha, que tem desejo de conhecer a Deus, mas conhecendo a mim, me entendo como espelho quebrado, enferrujado, por causa dos meus feitos, ela não pode chegar a Cristo. Melhor fora ser amarrado no meu pescoço uma pedra de moinho e lançado no fundo do mar, do que escandalizar um deste pequenino. Ai do mundo, por causa dos escândalos. É inevitável que isso aconteça, mas ai de quem? Versículo 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé faz tropeçar, corta e lança de ti, melhor é entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. Amados, você está vendo como é que Jesus Cristo é bem claro? Não pense que a vida que nós levamos aqui não reflete esta palavra. Eu tenho que olhar para a palavra e dizer, Senhor, se a minha mão, eu pegar onde escandaliza alguém, os meus pés foram onde escandaliza um pequeno, é melhor arrancar as minhas mãos, a minha perna, o meu pé, e deixar que eu ande aleijado até a vida, porque com as duas pernas, com as duas mãos, eu serei lançado no fogo eterno. Não foi o pregador quem falou essas coisas para intimidar ao povo. Foi Jesus Cristo que veio dos céus, estava na terra, veio transmitir o modelo de vida que nós devemos ter para voltar na glória, para entrar no paraíso, no céu de Deus. É Jesus Cristo que vem trazer quem quiser ter a redenção dos seus pecados. Olha para as tuas mãos. Você tem batido, tem pegado o que não é seu. Olha para os seus pés, você tem sido conduzido ao lugar que não pertence a estar um crente, um pastor, um obreiro, um salvo, que participa da ceia do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Você tem manipulado, tem nas suas mãos homens e mulheres que fazem o que você quer por causa de uma posição, porque senão você mata. Você é grande. Foi Jesus Cristo quem falou. Melhor fosse arrancar suas mãos fora. Você entrado lá na vida só com os braços. Você tem andado de um lado para o outro para fazer mal, para tomar a igreja dos outros, para contender. Melhor fosse cortada a sua perna, para você entrar na vida aleijado, coxo. Você tem visto tudo, feito tudo que não agrada ao Senhor.
tem feito tudo que escandaliza um pequenino servo, tem feito alguém não olhar para Jesus Cristo, para servir a Jesus, por causa dos meus pecados, dos seus pecados. Eu estou meditando nesta palavra e tomando para mim, examinando a minha vida. Eu sou muito falho, tenho muitos pecados porque eu sou pó e cinza. Mas como estão as minhas mãos? Como estão os meus pés? Eu tenho pegado aquilo que não me pertence. Eu tenho ferido alguém. Eu tenho andado em lugares que não deve andar um cristão, um homem de Deus. Eu tenho pegado com as mãos aquilo que abomina ao Senhor. Tenho servido de escândalo para um pequenino crente ou uma crente. Eu tenho andado com temor, apesar das minhas fraquezas. Você, pastor grande, crente grande, doutores que conhecem a Escritura, mas talvez não conhecem o dono da Escritura, que chama Jesus Cristo. É o mesmo Deus. Essa terra, essa palavra, ela não é velha, porque Deus nunca ficou velho. É o mandamento do Senhor, é a ordenança do Senhor. Será que meditando nesta palavra, a igreja, do altar à porta, todos possam glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo com as suas vidas? Se você estiver aí na igreja hoje, se entrar um endemoniado com a legião de demônio, você está preparado pelo Senhor para expulsar esses demônios, para libertar este homem, esta mulher, para curar esse canceroso, para curar esse lunático, esse paralítico, mandar levantar, o mudo falar e o cego ver, porque para nós glorificarmos o nome do Senhor Jesus Cristo, não basta prepararmos a palavra no nosso escritório e dizer aqui, vai bater aqui. Hoje eu vou banhar o cajado, você tem que meditar. Será que você que está pregando, se vinha à tona os seus feitos, escandalizarás a igreja que você está pregando? Medite na sua vida. Se você não pedir perdão ao Senhor, não se humilhar ao Senhor, Ele, Deus, vai te tirar do altar. E o escândalo será grande. E é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e ser lançado no fundo do mar. Dói menos do que escandalizar um destes pequeninos que crê no Senhor Jesus Cristo. É um conselho de Jesus Cristo. Olhe os seus pés aonde tem ido. Essas mãos sujas aonde você tem pegado. Se você tem feito algo que entristeceu o Espírito Santo, que pode escandalizar a igreja, desce como fez o rei Davi, se humilha, para que o Senhor as perdoa, para que o Senhor te levanta
para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado e este mundo nos escandalize na tua pessoa. Quantos grandes pregadores da palavra têm tropeçado com muitos escândalos e têm escandalizado a muitos. Melhor fora que desde o início é sentado no último banco, adorando a Deus, sendo crente, cheio do Espírito Santo, falando em línguas dos anjos, profetizando. Melhor fora do que nunca ter subido ao altar para transmitir a palavra, para ter o nome, mas de hoje está sofrendo, abatido, servindo de escândalo para a igreja. Meus queridos irmãos, vamos falar o versículo 9, porque o versículo 8 termina se lançar no fogo eterno, se tiver as duas mãos e os dois pés, que causa escândalo. Versículo 9, se um dos teus olhos te faz pecar, tropeçar, arranca-o e lança na vida. É melhor, lança fora de ti, é melhor entrar na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois ser lançado no inferno de fogo. Jesus Cristo parece que não é tanto assim de abrir as portas para enriquecer o homem, não. Ele está preparando o homem para não ir para o inferno. E a palavra do Senhor Jesus Cristo é fiel e verdadeira. Ele disse, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Se um dos teus olhos faz tropeçar, arranca. Será que os teus olhos, meus olhos, faz tropeçar quando olho para a posição, para a riqueza, para a mulher dos outros, ou o homem dos outros? Quando fala o homem, fala a mulher. O pastor é o obreiro. O crente são todo o templo do Espírito Santo. Jesus Cristo está falando para as pessoas que falam abertamente que vai morar no céu. E ele está dizendo, se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca e o lança fora de ti. Está entendendo? Porque melhor é entrar na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois ser lançado no inferno de fogo. Não é palavra de pregador, é palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que meditar nesta palavra, arrancar dos meus olhos. Ele não diz, não preciso ficar cego. Eu tenho que não olhar, pedir ao Senhor, cuidado com a palavra, eu sou liberto. Paulo não era liberto. Ele crucificava o seu corpo, desejo do passado, está crucificado em Cristo Jesus. Eu sei que como homem eu tenho desejo, mas está crucificado. O grande apóstolo São Paulo nunca disse, eu sou liberto, estou livre do pecado. Ele disse,
Eu crucifiquei o meu corpo na cruz de Cristo com os pecados. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele tinha vários desejos, mas ele lutava. Tendo eu pregado o evangelho, não seja eu mesmo reprovado, disse ele. Se os meus desejos, olhei e desejei algo que não é meu, melhor for arrancar esses olhos. Entra na vida com um só dos olhos, no que eu tenho os dois, na cobiça, eu seja lançado no inferno de fogo. É um aviso do Senhor Jesus Cristo. Jesus chama amor, porque quem medita na palavra e toma para si, tenha certeza que entrar nos céus, na vida eterna, não é fácil como é pregado. A salvação é tomado à força. É viver neste mundo como não vivendo. Ter tudo como não tem nada. Ter os meus direitos de ser como não tivesse direitos. Ser escravo quando sou dono. Ou ser servo como sou mesmo sendo patrão. A palavra de Deus, para me voltar na glória, eu tenho que passar essa vida como se eu estivesse morto, crucificado na cruz de Cristo. Eu vou escolher a eternidade com Cristo ou a eternidade no lago de fogo do inferno. Foi Jesus Cristo quem falou. E quando Jesus Cristo fala, o homem se cala. Todo homem seja mentiroso, porém Deus verdadeiro. Amados e queridos irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa voltar-se para a Santa Escritura, meditar na palavra, sem vaidade, sem contenda. Pastores, vamos ler a passagem e tomar para nós. Nós somos muito falhos. Os senhores sabem, nós somos pecadores. Os senhores sabem que nós não temos de nós mesmos condições de entrar no céu. É a misericórdia do Pai. Pastores e amigos, vocês sabem que os nossos pecados são muitos, mas não façamos escandalizar um deste pequenino. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, você que com pretexto de santidade tem levantado para escandalizar alguém na igreja, você é culpado daquele irmão ou daquela irmã que saiu da igreja escandalizado com o irmão ou com a irmã ou com o pastor ou com o obreiro que cometeu um delito, que está sofrendo com o pecado que cometeu e está pedindo misericórdia ao Senhor. Você não anda com o irmão, nem com a irmã, nem com o pastor, que erra e começa a chorar nos pés do Senhor Jesus Cristo. Mas você, com seu pretexto de santidade, de limpar a igreja, você está fazendo como Saul, está matando a todo. E no momento você vai voltar-se para a feiticeira. No momento você vai voltar-se para Satanás para fazer a vontade dele. Porque ele vai dizer, olha, você fez a minha vontade.
Você escandalizou muitas pessoas na terra. Pelo seu nome, pelos seus feitos, aqui está todas essas almas que deixaram de servir ao homem lá de cima por causa do bom trabalho que você fez para escandalizar quando o pequeno ficou sabendo do pecado do irmão e da irmã que você falou, e sempre quando fala acrescenta alguma coisa. Porém agora você vai receber a sentença. Melhor for estar lançado, amarrado uma pedra de moinho no seu pescoço e lançado no mar. Então será morto. Melhor fora, se você não tivesse levantar as mãos para apontar para um daqueles e deixar-se escandalizado. Agora é tarde, será lançado no fogo eterno. Melhor fora que você não tivesse vista para andar até aqueles irmãos para falar daquele que cometeu um delito. E eles canalizaram estão aqui agora. E você será lançado no fogo, no inferno de fogo. E ai do mundo, que por causa da sua santidade, e você esparramou muita contenda, escandalizou a muitos, falando mal dos ministérios, e não aceitaram a salvação, por isso você será lançado no lago de fogo. Meus amados irmãos, se você e eu, se quisermos, pela misericórdia de Deus, voltarmos ao paraíso da onde foi tirado Adão, vamos voltar para dentro de nós. Se você tem desejo de curar os enfermos para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado, seus olhos sejam bons, suas mãos sejam santas, o seu coração seja puro, reconhecendo as suas fraquezas, mas ter um coração voltado para Cristo. Aonde estiver o enfermo, aonde tiver alguém, nesta manhã do dia 2, não importa a enfermidade, se é cego, se é paralítico, se é canceroso, se é diabético, se é aidético, se é demente, eu vou estar orando e Jesus vai curar, para a glória do nome dele. Querido Deus eterno Pai, Senhor da glória, a tua palavra foi pregada, Pai celeste e amado, Deus santo e bendito, Deus trino e glorioso, oh Deus onipotente. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas fraquezas. Dá-me graça para entrar no ato da tua santidade, meu Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, nesta manhã, eu quero apresentar ao Senhor os paralíticos, Senhor. Entra com providência, cura esse paralítico que crê nesta palavra. Ó Senhor, cura esse canceroso, Pai. Não importa que a medicina tenha desenganado. Esse crê na tua palavra será curado, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Cura, Senhor, esse cego. Abra as vistas desse cego agora, meu Pai. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Abre, Senhor, a boca, Senhor, desse mundo, que ele possa falar. Jesus, visita os nervos desse irmão e dessa irmã, da cabeça à ponta dos pés, todo nervo inflamado, todo problema nos ossos, nos nervos, no sangue, eu repreendo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, cura diabetes, cura o colesterol, cura toda seta maligna, toda obra de Satanás, toda obra do inferno, toda obra de macumbaria, eu repreendo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, visita o lar, visita a irmã e o irmão, os filhos, Senhor. Visita a igreja, os pastores. Deus querido, visita essa nação, presidente, governadores, prefeitos, aleluia, deputados estaduais e federais, senado, juízes, vereadores, policiais, médicos, enfermeiros, Senhor, aviadores,
os marinheiros. Visita, Senhor Jesus Cristo, o homem e a mulher, o adulto, a prostituta, liberta das garras de Satanás. Ó Senhor, salva o macumbeiro e o macumbado, salva o traficante, Senhor, o viciado. Ó Senhor, salva o estuprador. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita a família agora, conceda a bênção, a cura. Todo aquele que crê em o nome do Senhor Jesus Cristo será curado para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amados e queridos irmãos e irmãs, glorificado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos e das irmãs. Agradeço a Deus por essa oportunidade de pregar a palavra. Mais um dia, para a glória do nome do Senhor. Quando você ouvir essa live, medite e glorifique o nome do Senhor. Inscreva-se no nosso canal, dê um like para que o YouTube entenda que é importante para nós, para você e para o mundo. Que Deus abençoe a igreja e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.